Olá, seja muito bem-vindo a mais esse programa Condomínio em Casa, transmitido aqui pela TV da cidade. Hoje estamos recebendo Gustavo Camacho, ele é advogado, especialista em condomínio. Então a gente vai tirar muitas dúvidas aí a respeito de condomínios. Ele também é presidente da Asdesc, Associação de Síndicos de Santa Catarina. Está como presidente e aí ele vai contar um pouquinho a respeito, né, do que faz, o que acontece com a Asdesc. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Thiago. É sempre uma satisfação estar aqui no Condomínio em Casa. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com vocês. Isso. Legal. Vamos direto ao assunto, né? O que é a Asdesc? Explica para nós essa entidade aí envolvendo os síndicos. A Asdesc é uma entidade de âmbito estadual, a Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina. Ela nasceu lá em 2016 por uma iniciativa do Edgar Francis, que é um síndico profissional antigo lá da cidade de Florianópolis. Ele começou a atuar como síndico nos idos lá de 1998, 97. E aí surgiu uma necessidade local e foi criada a entidade naquela oportunidade. Ela ficou amortecida durante um tempo, teve aflorou depois, e aí a pandemia deu uma certa amortecida de novo e agora a gente está reestruturando a entidade, fazendo com que ela funcione, cujo objetivo basicamente é a valorização da função do síndico, seja ele profissional, seja ele morador, porque a entidade entende que hoje no estado de Santa Catarina, mantendo uma métrica nacional, pelo menos 30% da população reside nos condomínios edilícios. E os condomínios edilícios, eles são a menor célula que a gente tem dentro da sociedade. É a casa das pessoas. Nenhuma outra função, nenhuma outra atividade na sociedade consegue levar a política, de fato, para dentro das casas das pessoas. Então, os síndicos, quando fazem política, de fato, não a politicagem que a gente vê aí no mercado, da política nacional, mas política mesmo, serviço. Quando se faz isso de maneira adequada, a gente melhora a vida das pessoas. Quando o síndico realmente serve, quando ele sabe qual é a sua função, quando o condômino sabe também qual é a sua função, a sociedade melhora, porque alguém que é bem liderado gera um ciclo virtuoso. Ela pergunta, mas o que esse síndico, o que esse cara, o que essa mulher, o que essa pessoa está fazendo de diferente? É bacana. Como eu posso me espelhar nessa pessoa para me tornar uma pessoa melhor também? Então, uma boa liderança, ela gera essa repercussão, essa reverberação positiva dentro da casa das pessoas. O indivíduo bem liderado, ele é um melhor pai, ele é um melhor marido, ele é um melhor amigo, é o melhor funcionário dentro da sua empresa, é o melhor líder dentro da sua empresa também, mas o contrário é uma realidade. Você vê aí muitos conflitos dentro da sociedade. Ontem mesmo conversava com o pessoal da PM, com o policial, ele dizendo, nossa, nunca teve tanta ocorrência dentro dos condomínios, muitas vezes a gente é acionado para poder ir lá nos condomínios resolver problema em assembleia. Por quê? Lideranças que não funcionam adequadamente, pessoas que às vezes não sabem ser líderes, às vezes assumem aquela função com o objetivo de se servir. E aí prejudicam toda aquela sociedade, criam um ciclo vicioso, prejudicando os lares das pessoas. Então a gente está aí para isso, para a nossa medida, na condição de entidade, dar instrumentos e elementos para que o síndico seja um líder melhor, para que ele melhore a gestão dos condomínios e harmonize as relações. É essa a função do síndico e, consequentemente, melhore a sociedade. Não é um trabalho pequeno, é um trabalho grande. São 30% da população reside nos condomínios edilícios. Aí você pega uma cidade como a grande Florianópolis, tem mais de 9 mil condomínios, isso em números extraoficiais. Balneário Camboriú, mais de 3 mil condomínios edilícios numa extensão territorial pequena de 48 km². Uma cidade como Joinville, 2.300, 2.400 condomínios, também em números extraoficiais. Aí multiplica por 3. É o número de habitantes médio em cada uma das unidades autônomas. É muita gente morando em condomínio, é muita gente que pode ter a sua vida beneficiada ou a sua vida prejudicada por conta de uma gestão eficiente ou ineficiente. Que bela reflexão. Poxa, que bela reflexão. Né? Quando você fala assim, a gente começa a pensar, né, a respeito dos condomínios mais profundamente, né, doutor Gustavo? Pô, muito interessante a tua reflexão, né, como presidente da Asdesc, né, tentar ajudar, tentar promover aí uma conciliação, né, uma harmonia, né, entre os moradores que moram, né, num condomínio, né? Eu sempre digo que condomínio é uma casa em cima da outra, né?
Né? Ou você gosta, ou você não gosta, né? É 8 ou 80. O indivíduo tem que entender que a propriedade privada ela não é mais um ente absoluto, porque a gente veio lá do liberalismo econômico de 1789, foi a Revolução Francesa, onde a propriedade privada era o auge que a gente tinha, era a coisa de mais valorosa que a gente tinha dentro da sociedade, porque o particular, antes dessa revolução, não tinha acesso à propriedade privada. A propriedade privada era um instituto típico da coroa, dos nobres. Então, a propriedade passou a ocupar um espaço muito importante dentro da sociedade. E a gente viveu dentro desse limiar, desse entendimento, desde 1916, quando foi criado o Código de 1916, Código Civil, que encampou essa ideia liberal. Só que hoje a gente vive no neoliberalismo e a propriedade ela não tem mais um caráter absoluto, ela é mitigada, sobretudo quando a gente fala de uma propriedade coletiva, em sede de condomínio edilício. As pessoas elas precisam entender, os condôminos, que eles têm mais deveres do que direitos ao morar num condomínio edilício. E é algo facultativo. Você vai morar num condomínio porque você quis morar num condomínio. Não é algo que você vai fazer porque alguém colocou uma arma na sua cabeça, colocou uma faca no seu pescoço. Você decide. Para mim é mais interessante morar num condomínio edilício, porque eu consigo uma localização melhor, ao invés de morar numa casa. Eu consigo ter uma aparente sensação de segurança melhor. Ou também consigo delegar as responsabilidades, porque se você mora numa casa, você é seu síndico. Não tem ninguém para ligar lá quando estraga o portão, quando tem um vazamento. Você vai ter que chamar o prestador de serviço e você vai ter que resolver com ele, vai ter que fazer orçamento, acompanhar a obra, vai ter que ser feito. Esse sou eu. Pois né? é. Você chega, eu moro em apartamento, né? Em condomínio. Eu chego, né? O portão eletrônico está funcionando, o jardim está cortado, né? A água está saindo na torneira. Eu não preciso me preocupar com a calha, nem com o telhado, né? Eu facilita a vida. Mas tem seus prós e contras, né? Tem os seus ônus e seus bônus. O bônus é você delega as responsabilidades, você consegue dedicar seu tempo para outras coisas. Os ônus é abrir mão de certos direitos que você teria se morasse numa casa e deixa de ter quando mora num condomínio, porque o interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse do particular. Então é esse o ponto que a gente tem que entender. E digo mais, o condomínio tem o seu CNPJ, mas aquele CNPJ do condomínio, ele não tem autonomia patrimonial, não tem uma personalidade jurídica, muito embora a gente tenha um projeto de lei esdrúxulo, no meu ponto de vista, que visa criar essa personalidade jurídica dos condomínios edilícios, mas não tem. O condomínio não tem personalidade jurídica e isso é bastante importante, porque aquele CNPJ ele apenas é um ente de natureza jurídica sui generis, porque o condomínio ele é formado por cada um dos condôminos de maneira individual, que quer dizer que o condômino, ele é o condomínio. Então ele faz parte daquilo. O condomínio precisa tirar aquela mentalidade de consumidor em relação ao condomínio. De que, eu estou pagando o síndico para fazer. Então não é a minha obrigação. Estou pagando uma empresa para limpar o chão. Então se cai um papel de bala, o que eu faço? Eu pego meu celular, tiro uma foto e mando para o síndico. Olha, a limpeza do condomínio está ruim. Não, você pode pegar o papel e pode jogar no lixo. Porque você é o condomínio. Se roubam uma bicicleta dentro do condomínio edilício, as pessoas, de modo geral, buscam responsabilizar o condomínio por aquele furto. Mas se morasse numa casa, vai acionar quem? Vai entrar com uma ação contra você mesmo? É isso que acontece. Então, a gente tem que ensinar, o papel da entidade é ensinar o síndico a fazer uma boa gestão e também auxiliar nessa promoção do que é morar em condomínio, porque cada vez mais, com o desenvolvimento das cidades e principalmente com o fluxo imigratório que a gente está tendo na nossa região, que antes o fluxo imigratório, ele, dentro do nosso país, ele acontecia para a região sudeste. As pessoas procuravam São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, com o objetivo de melhorar de vida. Hoje não, as pessoas vêm para cá. Vem para Santa Catarina, vem para o Paraná, vem para o Rio Grande do Sul, procurando um ambiente mais propício para poder prosperar, para poder ter uma vida mais confortável. E aí a gente vai cada vez mais morar nos condomínios edilícios, é o que vem acontecendo. E aí a gente tem que entender como é morar num condomínio é diferente de você morar numa casa. As pessoas muitas das vezes não sabem. Muito bem, bela reflexão, mais uma reflexão para a gente deixar aí para o nosso telespectador aí, muito interessante. A ASDESC, né, a Associação de Síndicos de Santa Catarina, tem crescido, né? Vocês estão fazendo regionais. Explica um pouquinho melhor a respeito disso. O objetivo é capilarizar, que a gente tenha as informações chegando na ponta,
chegando em cada uma dessas regionais. Tem diretorias regionais em Chapecó, tem diretoria regional em Blumenau, em Joinville, em Florianópolis, em Criciúma, nas praias ali, Pissarras, Barra Velha, Penha, Balneário Camboriú e Itajaí, justamente com o objetivo de que essas informações sejam compartilhadas e cheguem até a ponta. E tem demandas também que são endêmicas, tem coisas que acontecem em Joinville que não acontecem em Florianópolis, tem coisas que acontecem em Balneário Camboriú que são próprias de Balneário Camboriú. Então não adianta nada a gente ter uma entidade estadual que não saiba o que está acontecendo na ponta. A gente tem que entender o que está acontecendo realmente na ponta e os diretores regionais trazerem essa realidade, participarem de processos legislativos. Agora em Florianópolis nós estamos tendo lá a votação do plano diretor e é importante que a entidade ela esteja engajada nisso. Uma entidade de Joinville não vai se engajar lá, a estadual, de modo geral, não vai se engajar lá, mas a diretoria regional, sim, deve estar lá participando do processo, do projeto, deliberando a respeito do assunto, dando as suas impressões daquilo que funciona, daquilo que não funciona. A entidade, no âmbito estadual, ela trata de pautas estaduais, como, por exemplo, nós vamos falar mais adiante, essa lei 18.215, que é própria de animais, e legislações estaduais, como, por exemplo, questões envolvendo o registro de atas de assembleia, agora também com a lei 14.309, tudo isso daí são pautas estaduais que é basicamente o poder público, a Câmara Legislativa, o Poder Executivo, não tinham com quem fazer essa interlocução, não tinham com quem conversar. Simplesmente não havia representatividade da classe dos síndicos. Boa. A intenção também é essa, que haja essa representatividade. Exemplo, Joinville, a Regional de Joinville foi procurada pela Secretaria Municipal de Saúde, porque os agentes de saúde estão tendo dificuldade em acessar os condomínios edilícios. Vieram procurar a Asdesc. Legal. No ano passado, o próprio IBGE também, com a dificuldade de acessar os condomínios edilícios, procurou a Asdesc para facilitar o acesso, para que a informação de como identificar um agente certificado, que de fato é agente, não é algum meliante, é o agente do IBGE, para que possa fazer o trabalho e beneficiar toda a sociedade. Então perceba, agora a intenção é que haja essa representatividade e o próprio poder público reconheça isso. Muito bom, muito interessante, legal. Fala um pouquinho a respeito dessa conquista na OAB, né? Nós tivemos agora recente, fala um pouquinho para nós o que está acontecendo na OAB, né? Vocês tiveram aí uma conquista muito grande. Sim, esse trabalho ele vem sendo a ideia vem sendo plantada há alguns anos. Na OAB seccional de Santa Catarina, nós não tínhamos uma comissão de direito condominial. Nós tínhamos a comissão de direito imobiliário que colocava embaixo do seu guarda-chuva, encampava a atividade da função do direito condominial. Só que os dois institutos eles se relacionam de maneira bastante peculiar. Só que uma coisa não exclui a outra. O direito imobiliário é até aquele momento de entrega do condomínio, seja ele edilício ou outras formas de condomínio. Mas nós temos o direito condominial que é pós a entrega daquele empreendimento. Como os condôminos vão se relacionar entre si, como o condomínio vai se relacionar com o ente público, como o condomínio vai se relacionar com seus fornecedores, com os trabalhadores que operam dentro dos condomínios edilícios, porque, de novo, nós temos uma grande parcela da população já residindo nos condomínios edilícios. Nós temos no país mais de 600 mil condomínios edilícios já. Então, muita gente morando em condomínio, são matérias que não se tocam se tocam, mas não são a mesma coisa dentro do direito imobiliário. Durante muito tempo se pensou que era, mas não é. Isso o Conselho Federal já vem entendendo dessa forma, as entidades estaduais também, os conselhos estaduais, e agora nós temos as subseções entendendo da mesma forma. Balneário Camboriú já criou há muito tempo uma comissão de direito condominial, Blumenau também já criou uma comissão de direito condominial e agora, aqui em Santa Catarina, Joinville é a terceira subseção a criar também uma comissão de direito condominial. Pô, grande conquista e parabéns pela conquista, né? Muito esperado por vocês, né? Sim. Muito bom. Nós vamos a um rápido intervalo, estamos terminando agora o primeiro bloco e voltamos no segundo. Aguenta só um minutinho aí. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Condomínio Casa, hoje recebendo especialista em condomínio, o advogado Dr. Gustavo Camacho, veio aí compartilhar um pouco das informações da Asdesc, Associação de Síndicos de Santa Catarina, e também outras informações que a gente vai falar agora. Temos novas leis aqui em Santa Catarina, recentes,
né? Uma lei dos animais dentro dos condomínios. Fala um pouquinho para nós, doutor Gustavo. Temos, Tiago, a Lei 18.215, que é proveniente do mês de setembro de 2021, veio pacificar um assunto que é muito conflituoso ainda dentro dos condomínios. Quando a gente fala em animais em condomínio, geram-se duas torcidas. A torcida que é pró-animais e a torcida que é totalmente contrária. É difícil que a gente tenha alguém neutro nessa discussão. Isso dava muita confusão nas assembleias, no dia a dia dos condomínios, porque a gente veio de um entendimento anterior em que os condomínios eles poderiam, inclusive, proibir animais no seu interior, desde que isso estivesse constando lá no seu regulamento interno. Aí evoluímos um pouco. Os condomínios passaram a não mais poder proibir, em função de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, a presença dos animais nos condomínios, mas poderiam criar certas condicionantes, como a necessidade de andar na caixinha, andar com o animal no colo, na guia, focinheira, enfim. Isso ainda criava muitos conflitos, porque você pega, vamos imaginar lá, um animal, um labrador golden, caso real que já aconteceu. Uma senhorinha, 70 anos, um apartamento grande, último pavimento, empreendimento sem elevador na escada, e no condomínio tinha uma regra, lá no regulamento interno, que obrigava que os condôminos transitassem com os animais ou na caixinha ou no colo. Aí a gente imagina uma senhora de 70 anos, um animal, um labrador golden de 40 quilos, como essa senhora transitaria dentro do condomínio com um labrador golden no colo. É altamente improvável que isso venha de fato a acontecer, e aí o condomínio passou a aplicar uma série de penalidades a essa senhora, que entrou no judiciário e ganhou, obviamente, o direito de poder transitar com seu animal no solo, desde que com a respectiva guia. Teve que entrar com processo no judiciário para ganhar a causa. Esse foi um caso. São infindáveis os casos similares que já aconteceram, não só aqui em Santa Catarina, mas em outros estados. Então a lei, ela veio com um escopo bacana de pacificar essa relação. Tornou indiscutível. Pode ter animal no condomínio, o animal pode transitar no solo, com algumas respectivas condicionantes. Qual é o problema? Os síndicos, a classe, não foi consultado, porque provavelmente não se tinha um canal de interlocução. E a lei é muito interessante, mas tem algumas arestas que poderiam ter sido melhoradas aqui. Que arestas são essas? O animal, seja ele um cachorro, gato, o que for, ele pode permanecer no local ou ele só pode circular no local? Ele pode entrar em todas as áreas comuns do condomínio? A ponto de que a gente teve casos reais já, em pouquíssimo tempo de duração, menos de um ano de existência da lei, de animais tomando banho de piscina com seus tutores. A lei não trata do assunto. Animais entrando em sauna, em ambiente de piscina, isso acontece. Por quê? A lei, é natural que isso ocorra, mas se a classe tivesse sido consultada previamente dos síndicos, isso já teria sido antecipado e pensado. É evidente que o legislador ele não tem a menor condição de saber que isso iria acontecer porque ele não está na ponta, mas a classe de síndicos sim. É natural que o processo legislativo, primeiro os fatos aconteçam, se repitam, virem fatos jurídicos e aí passíveis de regulação. Os usos e costumes são uma fonte de criação do direito. O professor Rudolf von Ehring, que é o pai do direito de propriedade lá dos anos 1700 e alguma coisa, já dizia isso, que justamente os fatos acontecem, se repetem, viram fatos jurídicos e aí surge a legislação. Então a lei sempre está um passo atrás da realidade que nós temos. Mas se os síndicos tivessem sido consultados, essas pequenas arestas da legislação já teria sido solucionada, teria sido devidamente resolvida. Então a gente tem esse ponto, essa incógnita. A lei fala de circulação livre dos animais, mas é circulação ou permanência? Certo. Os animais podem ter em determinadas áreas que faz sentido que o animal circule, como eu citei ali, área de piscina, área de academia, área de sauna. Isso a lei não tratou e traz certas incongruências, a ponto de ter animal na piscina, a ponto de ter cachorro em sauna, são coisas que não fazem muito sentido e que a lei já poderia ter previsto. Ela foi muito boa, mas com esses pontos. Então, basicamente, o que a Lei 18.215 nos trouxe? A absoluta possibilidade de que as pessoas tenham animais nos condomínios edilícios, não se discute mais essa hipótese de animais, não se discute mais a hipótese de circulação dos animais nos condomínios, no solo,
Então, o condomínio não tem mais a possibilidade de estabelecer um perímetro de circulação dos animais como acontecia antes. Claro. O animal, em tese, ele pode circular por todas as áreas da edificação, as áreas comuns da edificação, desde que esteja na guia. A coleira, né? A tradicional coleira. Se não estiver na guia, é multa. Não precisa estar no regulamento interno. A própria lei, por ser hierarquicamente superior à convenção e ao regulamento interno, já tem essa possibilidade de que o síndico faça a aplicação de sanções disciplinares pelo descumprimento, ainda que não esteja no seu respectivo regulamento interno. Então, o animal para circular tem que estar na guia. Se for um animal agressivo, tem que estar com focinheira. Inclusive, tem lei estadual específica a esse respeito de quais são as raças consideradas perigosas. Pitbull, pastor alemão, Doberman. Ali tem um rol específico de raças que precisam estar sempre na focinheira. O animal não pode fazer as suas necessidades fisiológicas, xixi, cocô, nas áreas comuns do condomínio. Se ele fizer, o tutor vai ter que fazer a limpeza eficaz da área. E quando a gente fala de limpeza eficaz, é limpar mesmo, não deixar resíduo. Porque se a gente deixa resíduo, vai dar mau cheiro, a pessoa vai emporcalhar o resto do condomínio, fazendo a circulação pelas áreas comuns da edificação. Então, esse é um ponto bastante relevante. Também o animal tem que estar com a plaquinha de identificação eu estou lendo aqui adequada. Eu estou aqui com a lei e estava lendo aqui. Carteirinha de vacinação. Portar uma plaqueta de identificação com o nome e o telefone do tutor. Quando é que você vai ver um cachorro, raramente, 1% dos cachorros tem uma plaqueta com o nome e o telefone do proprietário. Né? Então, eu estava lendo aqui a lei, estou lendo aqui, pesquisando, olha só, quando que vai ter isso? Né? É que você falou, chegou lá na Assembleia, votaram, mas não consultaram os síndicos, não consultaram as DESC, não consultaram quem é que frequenta o condomínio, né, doutor? Então, é interessante. São as arestas que ficaram a ser aparadas. Nada impede que emendas à lei sejam apresentadas nesse momento, alterações sejam feitas, mas já poderiam ter sido dirimidas de plano. Isso não aconteceu, tudo bem, a tentativa foi importante, a iniciativa foi bacana, regulamentou, pacificou um tema muito controvertido dentro dos condomínios, isso por si só já é algo muito nobre, mas podemos, aliás, melhorar isso, resolvendo esses aspectos. Então, essa legislação ela trouxe ônus e trouxe bônus. Ônus de algumas obrigações aos tutores dos animais. Bônus é que não tem mais discussão a esse respeito sobre a possibilidade de não circulação. Também tem algumas questões envolvendo ruídos produzidos por animais que são extremamente ruidosos. O condomínio pode aplicar sanções disciplinares, pode inclusive obrigar que o tutor do animal contrate um treinador para resolver essa questão envolvendo os ruídos produzidos. Os animais não podem ser acondicionados na sacada da edificação. Isso é um ponto bastante sensível, porque isso é a prática de maus tratos. E o síndico que impede o cumprimento da legislação, que os animais estejam no condomínio, que circulem pelas áreas comuns, poderá praticar o crime de constrangimento ilegal. Certo. Então, nós temos que possibilitar que os animais circulem dentro das áreas comuns do condomínio. Inclusive, o argumento desse caso do dálmata na piscina, a pessoa disse, olha, síndico, se você fizer me multar ou me advertir por conta disso, você vai estar praticando o crime de constrangimento ilegal. Então, eu sugiro que você nada faça. Olha só, interessante, bem interessante. Vamos falar um pouquinho de assembleias. Como é que está essa questão aí? Nós passamos 2 anos de pandemia, estamos ainda nessa questão de pandemia. Assembleias, como é que estão agora nesse momento? Nós tínhamos... as assembleias são feitas da mesma forma há mais de 2.500 anos. Né? São decorrentes das antigas ágoras gregas. Era a forma como as cidades e estados gregas se resolviam os assuntos da cidade, deliberavam a respeito dos destinos daquela cidade. E a gente sempre fez as assembleias dessa forma, presencial, todo mundo levantando sua mão, fala, concede a palavra, tem um presidente dos trabalhos e a coisa sempre foi dessa forma. Aí, em 2007, 2008, nós começamos a ter uma certa alteração desse formato das assembleias. Isso proveniente das sociedades empresárias SA, porque as SAs elas movimentam quantias bastante expressivas de valores na Bolsa de Valores e poderiam, a partir de um ofício da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, fazer as assembleias em ambiente virtual.
As assembleias já poderiam ser feitas dessa forma. Então já começou ali a mudança. Assembleias virtuais não são novidade, são decorrentes daquele período. Só que para os condomínios isso não atingiu, não foi atingido. Aí veio o momento da pandemia. A pandemia impossibilitou que a gente fizesse aquelas assembleias no formato tradicional, no formato presencial. E a gente não sabia como fazer essas assembleias. Tinham atos, tinham eleições que deveriam ter sido feitas em tempo oportuno, que não foram feitas em tempo oportuno, e aí os condomínios ficaram sem poder movimentar suas contas bancárias e uma infinidade de problemas acabou acontecendo aqui. Tivemos a Lei 14.010, que autorizou a realização de assembleias em ambiente virtual, da forma do artigo 12 dessa lei. Só que a vigência ela foi encerrada lá no dia 30 de outubro de 2020. E a gente de novo caiu naquele limbo. E o que fazer agora? Ficamos adstritos ao entendimento dos cartórios, que depois de um movimento feito pelos Secovs, aqui de Santa Catarina, pelas entidades de classe, também a Asdesc trabalhou nisso, a entidade lá de Balneário Camboriú também trabalhou, que é a Asbalc, expedindo ofício para a Corregedoria que regulamentasse o procedimento adequado. Regulamentou pelas corregedorias. Então, as assembleias poderiam ser feitas em ambiente virtual, que os cartórios voltariam a realizar os seus respectivos registros. Mas o estado de emergência, que era o que permitia a realização de assembleias em ambiente virtual, ele se encerrou. Se encerrou agora no dia 31 de março de 2022 e aí nós cairíamos de novo naquele limbo. O bom de tudo isso é que no dia 9 de março de 2022 nós tivemos a publicação da Lei 14.309, que nos possibilitou, nos autorizou a realização de assembleias em ambiente virtual. Também nos possibilitou a realização de assembleias em sessão permanente. Isso a própria legislação foi alterada, criando os parágrafos do artigo 1353 do Código Civil para as assembleias em sessão permanente e para as assembleias virtuais foi criado o artigo 1354-A do Código Civil, ou seja, o assunto foi resolvido. Só que tem uma formatação e a receita de bolo. Basta ler lá os dois artigos que eu citei aqui, que tem a receita de bolo de como fazer uma assembleia em sessão permanente, de como fazer uma assembleia virtual com segurança jurídica. Legal, é isso aí. Quem quiser mais informações, como é que pode procurar? O Dr. Camacho, redes sociais? Fala um pouquinho para nós. Né? Nós temos as redes sociais da entidade, da Asdesc, que é @asdesc.oficial, e eu tenho as redes sociais minhas também, que é @GustavoCamachoADV. A gente faz um trabalho de publicação de conteúdos, temos aí alguns projetos em andamento, como o Condomínio Descomplicado, que é justamente com o objetivo de fomentar, de publicar artigos, publicar matérias, publicar vídeos, para levar conhecimento, levar um pouquinho da experiência ao mercado, às pessoas que vivem em condomínios. Legal. Doutor Gustavo, acabou o programa, né? Obrigado mais uma vez. No segundo semestre, né? Tá logo ali, novembro, setembro, outubro ali, você volta para falar um pouquinho mais. Maravilha, combinado? Estamos juntos, Thiago. Obrigado pelo convite aqui e um abraço para vocês. Legal. Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa especial com o Dr. Gustavo Camacho, especialista em condomínios. Nós voltamos no próximo programa. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até breve.